E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora aqui com a gente na nossa ArcSérie Desvendando os Grandes Arquitetos, como que eles fazem, por que que eles fazem, né? Por que que eles conseguem fazer e como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia de arquiteto, nosso dia a dia de projetista, nosso dia a dia de estudo. Você aí que está, né, fazendo o curso de edificações, entrou no curso de edificações primeiro a terceiro ano, você que entrou na faculdade de arquitetura primeiro a quinto ano, e você aí que recém se formou e ainda tem muitas dúvidas, né, de como aplicar isso, né, de como ler a arquitetura. Esse é o nosso foco aqui, de como ler a arquitetura e de como reproduzir isso nos nossos projetos sem copiar, mas extraindo o máximo, né, da parte técnica dele. É isso, da parte técnica. A gente não entra muito em conceito arquitetônico, não entra muito ali em partido arquitetônico, mas a gente entra na parte técnica dele, né? A gente precisa absorver a parte técnica, adquirir o que a gente chama aqui de repertório técnico, para a gente conseguir aplicar em nossos projetos e a gente ter entendimento total da construção, né, do edifício, independente se ele é uma casa, se ele é um edifício, que é o que a gente vai ver aqui hoje, se ele é um outro tipo de construção, né, uma outra edificação. O que a gente precisa é do repertório técnico para a gente conseguir dar soluções para os nossos clientes. Isso é muito, muito importante para que a gente consiga projetar e que o nosso projeto seja ali execuível, né, assim dizendo, né? E aí a gente vai desvendar esses grandes arquitetos, como que eles fazem, por que que eles fazem, como que a gente consegue aplicar sem copiar, hein, gente? Sem copiar, né, dos grandes arquitetos, mas pegando como referência. Estes grandes arquitetos que a gente mostra aqui também pegam muito repertório. Isso é muito importante. E a gente não fala só da arquitetura em si ou de um momento estrutural ali, né, de uma parte só da estrutura, mas a gente fala das instalações, né, também elétrica, hidráulica, ar-condicionado e afins, e também de sistemas construtivos, que é muito importante. Se a gente não chega com uma solução, se a gente não tem isso fresco, né, na nossa mente, como que a gente consegue projetar algo, né, para o nosso cliente? Eu lembro muito de uma frase, né, que um dos professores, eu já tenho 15 anos já de formado, que um dos professores falou nos primeiros dias de aula ali, né? Ele disse assim, olha, quando o arquiteto ele senta para projetar, né? Quando ele senta ali para rascunhar, né? Fazer ali o seu primeiro croquis, quando ele traça a sua primeira parede ali, né? Nesse papel em branco, ele já sabe do que aquela parede vai ser executada. Se ela é de concreto, se ela é uma estrutura convencional, se ela é uma parte metálica, se ela é um sistema construtivo diferente, madeira, steel frame, o que for. Por quê? Né? Aqui já saem as dicas aqui. Por quê? Porque ele tem repertório e também porque ele já tem isso tudo na mente dele, né? Ele já olhou o terreno, ele já sabe as interferências, ele já na mente dele já formatou, né, a arquitetura e também ele, com todas as informações, ele estudou muito isso no mercado. Então isso é muito importante para ele, né? Começar tudo isso, né? Pensando, né? Em tudo isso que vai interferir o projeto. E uma dica fundamental aqui é tem aí, né, na sua ao seu dispor sempre ali, né, um livro de arquitetura, esteja sempre com um livro de arquitetura de grandes arquitetos, né, principalmente de sistemas construtivos, é muito importante. Revista, hoje a gente tem na nossa mão, né, o celular que não desgruda do nosso corpo ali, né, parece um membro do nosso corpo, e a gente tem na mão os grandes sites de arquitetura, os sites dos próprios arquitetos. Vai lá, não entra como telespectador e fica olhando uma obra só pela beleza dela, né, que te chamou a atenção. Vai lá e destrincha ela, que é o que a gente faz aqui, né? A gente destrincha a obra, a gente presta muita atenção nas instalações e também, né, na parte estrutural,
não entramos, como a gente falou, no partido arquitetônico e a gente faz essa leitura técnica. Isso é muito importante para que quando você for projetar algo, você tenha isso fresco na mente. E isso é muito importante, você dá a solução para o seu cliente. Isso é muito importante. E, por favor, nos ajude aí, né, a difundir esse conteúdo que a gente está fazendo, essa ArcSérie, esse estudo de arquitetura ali para os estudantes de arquitetura, estudantes de edificações, aquele seu amigo que quer entrar aí na faculdade, entrar no ramo, um ramo que emprega muitas pessoas e que está precisando muito de profissionais projetistas, né? A gente sempre começa projetando. E outra dica aqui, hein? Se você é um profissional, né, está entrando, eu falo que é sempre profissional, você entrou na escola ali de desenho técnico, né, na escola de edificações, você entrou na faculdade de arquitetura, você já é um profissional. Se você tem esse olhar técnico, você é um profissional. Não deixe passar o tempo. Você entrou na faculdade de arquitetura, você entrou no curso técnico, você é um profissional. Tenha um olhar de profissional. E se você adquirir, né, uma dessas técnicas, né, a técnica construtiva, né, você absorve muito bem a técnica construtiva e tem uma das ferramentas, né, AutoCAD ou Revit, cara, provavelmente, muito provavelmente, né, você já consegue prestar serviço para escritório de arquitetura, escritório de instalações, escritório de estrutura, escritório de instalação de ar-condicionado, paginação de piso, paginação de forro. Muito provavelmente você já está empregado. Então isso é muito importante. Você precisa dominar uma dessas duas técnicas e você consegue dominar isso muito rápido, prestando atenção, né? E adquirindo repertório, mas não é só um repertório da beleza da arquitetura, é um repertório onde você entra na parte técnica. Isso é muito importante. Bora lá então estudar esse projeto aqui que a gente escolheu hoje, Edifício João Moura, Nitiche Arquitetos. Já fiz alguns outros vídeos de obras deles, né? Foquei um pouquinho mais, que eles fizeram algumas de estrutura metálica, viga Vanendel. Vou deixar o card aqui. Cara, esse escritório, gosto muito deles. Tem muita referência na Escola Paulista de Arquitetura. Estou falando bastante da Escola Paulista de Arquitetura, mas eu vou botar aqui também alguns outros vídeos do nosso Oscar Niemeyer, que ele é mais identificado com o Rio de Janeiro, né? Mas, cara, as obras dele também é fantástica. Amo de paixão ele. Quem é que não gosta do Oscar, né? Mas aqui o que a gente está falando né, desse escritório, Nitiche, não sei se pronuncia certinho assim, tá, gente? Me desculpe aí, ou até me corrija aí nos comentários se está certinho o nome deles, né? Esse projeto, né, Edifício João Moura, é um edifício comercial, né, de salas comerciais em concreto, né, a estrutura de concreto. E você vai ver a participação do arquiteto, a importância dele projetar, né, esses elementos em concreto. E a gente fala em concreto, né, porque é muito comum, né, essa edificação, né, esse tipo de construção em edifícios. Se a gente olhar até nessa foto, a maioria, né, desses edifícios que estão atrás aqui, né, a gente vai estudar esse aqui, ó, né, a maioria, né, dos edifícios são em concreto, né? Dificilmente a gente vê estrutura metálica em concreto, né? Dizem que é pelo custo e tal, ou pela mão de obra. Eu acho que é mais pela mão de obra, que é mais específica, né? E acaba encarecendo, não tanto pelo material, ou também pelo tratamento, que a gente não tem, né, essa sensibilidade de tratar, né? Muito a estrutura metálica precisa de um tratamento, né? Porque se ela fica muito na exposição. Bom, enfim, né? E a gente encara, né, esse tipo de edificação como algo mais convencional. E a gente vai ver a importância do arquiteto projetando, né, e pensando sim, né, nesse tipo de edificação, né, pensando na forma estrutural e as interferências, né, que são muito importantes. A gente sempre fala aqui das interferências, de que o arquiteto precisa pensar, né, de como o resultado final, né, desse edifício vai ter, né, o resultado final dele,
por exemplo, se ele vai ter forro nos andares, se a gente vai fechar isso, vai deixar aparente ou não, né? Por quê? Porque passa instalações ali, instalações importantes, como por exemplo, instalações que a gente chama de projeto, né? De projeto de combate a incêndio, as instalações de combate a incêndio, projeto de bombeiro assim mais conhecido, as instalações de ar-condicionado, né, que são muito importantes, ocupam um espaço grande, exaustão, e outras, né, elétrica, hidráulica, muito importante. E nesse edifício aqui a gente vai ver muito essas coisas, né? Muito essas coisas, olha, muito essas instalações, tá? Vamos caminhar então? Só dar um adendo aqui, eu até desenhei aqui, né, ó, o formato aqui, não vou entrar no partido arquitetônico, nada disso. Esse estudo monocromático aqui, né, muito legal, né? De estudo de cores aqui da fachada, muito legal, né? E tem toda uma paginação, tem todo um pensamento para dar esse efeito, muito legal. Particularmente eu acho muito bonito. Mas isso daqui que eu queria ressaltar para vocês é assim, ó, a frente dele está aqui, né? A Avenida João Moura está aqui. Você viu que ele tem uma testada reta aqui, né? E aqui, ó, ele está mais profundo, se eu não me engano, ele tem uma outra via aqui. E me parece, né, e eu acho que eu tinha lido em alguns locais também, vai lá e procura mais coisas também, que é muito importante, né? Você fazer a leitura do texto, entrar no site dos arquitetos, eu estou no Arquidaile aqui, que eu achei algumas outras fotos mais interessantes, né, para a gente apresentar. Se eu não me engano, esse formato que o prédio, escalonado do prédio, é justamente por conta da legislação. Muito legal, né? E aí ele vai escalonando o prédio, porque muito provavelmente ele sai numa outra rua, tem aqui, né, um trecho que é obrigatório, e ele vai escalonando, né? Primeiro pavimento ele consegue ocupar, os outros pavimentos ele precisa ir escalonando, né, para ele conseguir ali manter, né, o prédio dentro do zoneamento. Mas isso é um detalhe à parte aqui. Vamos lá começar a detalhar ele? A gente vai mostrando as fotos, vocês viram o elemento estrutural, como a gente sempre diz aqui, participando da arquitetura, muito importante, e ali o arquiteto compatibilizando isso e formando a estrutura geral, total do edifício, o domínio, isso é muito importante, o domínio do arquiteto sobre ali, vai falar arquiteto, mas do projetista sobre a construção, né? Vou passar mais algumas fotos aqui, você vai entendendo. Olha que interessante, né? A composição dele muito simples, ó, lajes, né? A gente vê laje, a gente vê que essa laje, né, tem ali os pilares, né, que desce em linha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não tem um pilar aqui, tem sim, né, um pilar passando aqui também, né? A gente diz, né, esse ritmo de pilares, né, das estruturas, né, que compõem também a arquitetura, super importante, porque tudo isso que a gente está fazendo em cima vai refletir lá embaixo no subsolo, onde a gente tem vagas de estacionamento. A gente precisa modular isso para que a gente consiga projetar vagas com a necessidade da edificação. E aí, né, a gente vai ver que não é só uma laje, voltando, não é só uma laje, é uma viga mais robusta. Observa que aqui, ó, é isso que a gente gosta de falar aqui, que a gente precisa ir mais a fundo no projeto, entrar lá no projeto e ver as soluções que ele dá para o projeto. A gente está vendo essa parte mais clara aqui, branca, né, que é um forro, e a gente vai observar que tem toda uma viga de borda e uma viga traçando, onde a gente tem uma linha de pilar, a gente traça uma viga, ele deixa isso muito claro no projeto. E dá essa espessura, né, ele consegue não aumentar tanto a viga, né, fazer uma viga muito alta, porque ele faz uma viga de transição um pouco mais robusta e mais larga. Isso é muito interessante, quer ver? Ó? Vamos caminhar com o projeto, né, uma fachada, muito legal essa imagem da fachada. Ó. Uma outra imagem, aqui ele deixa os elementos estruturais muito claro. Olha que interessante aqui, o pilar, né, que vai descer as vigas, ó, e um outro pilar aqui que tem um poste um pouquinho na frente. Essa outra viga, olha que interessante, ela não é tão alta a viga, né? Mas ela tem bastante vigas, ó, tá vendo? Ó, não tem pilar aqui, mas vigas de transição, né? Também que ajudam muito isso. E a viga, né? Que está no balanço ali. Essa viga ela é mais chata, né? Assim dizendo, né? Chata no sentido mais baixa e mais robusta.
Você vai ver a robustez dela, tem um trecho ali que não tem um forro, e você vai ver. E olha que interessante, a composição da arquitetura, né, do elemento estrutural fazendo parte da arquitetura, traçando, fazendo uma linha, né, da arquitetura, olha que legal. Né? Por que isso? Justamente que é o que a gente gosta de falar, o arquiteto domina o sistema construtivo e ele domina o que ele está fazendo ali. Olha como essa área aqui é bem mais robusta, né? Essa vigona aqui é bem mais robusta do que essas outras aqui. Claro que aqui, ó, se a gente observar, parece que tem aqui, ó, uma floreira em cima, tal, né? Não está na linha, né? Ele está mais para dentro o pilar aqui. Então tem umas outras particularidades ali e a gente vai chegar no desenho técnico, a gente vai chegar a ver isso daí. Vamos passar mais algumas imagens aqui, a gente vai detalhando mais o projeto. Olha aí, né? O visual do projeto, aquela área escalonada que eu falei, a viga mais robusta, olha aqui, ó. Tá vendo a viga de borda? Olha como ela é bem mais robusta, ó, em todos os andares. Interessante, né? Composição da arquitetura, a arquitetura ajudando a estrutura, assim dizendo, né? E formando esse conjunto arquitetônico. Domínio, né? Se a gente não domina a técnica desse concreto, né? Que é o concreto armado, a gente não consegue dar essa solução arquitetônica, né? Para o engenheiro. Esse projeto já vai muito bem desenhado ali, né? Para o pessoal da engenharia. Isso aqui é legal, a gente consegue dar essas soluções, ó. O desenho arquitetônico formado, né? Os pilares, né? Os pilares bem altos, né? Pegando os pés direitos, né? Aqui 2 pés direitos, acho que até 3 pés direitos, se eu não me engano, né? 3 ou 4 pés direitos quase aqui. Aí, né? Pilarzão também pegando outros 2 pés direitos aqui. Interessante, né? Fazendo essa composição de estrutura e arquitetura ao mesmo tempo. Aqui uma arquitetura mais, né? Uma viga mais robusta, ó, né? Por que será que ele fez esse trecho mais robusto que aqui, ó? Parece que acaba justamente aqui, ó, né? Muito provavelmente porque ele tem um maior vão aqui. E aí ele não traçou outras vigas, ele pegou esse trecho, como deve estar mais em balanço, ele conseguiu ancorar em algum outro pilar que está mais próximo aqui e lançou mesmo essa viga mais alta, mais robusta. Poderia fazer nesse sentido? Creio que sim, que ele conseguiria também fazer, mas ele manteve ali, né, uma área maior e vamos tentar desvendar como que chegou nesse resultado nos desenhos técnicos, né? Será que é por conta dessa laje aqui que tem aqui uma floreira, né? Um jardim? Eu acho que sim. Beleza? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, né? Queria mostrar muitas instalações muito importantes. Bom, aqui uma passarela, né, de chegada, tal. União, né? Olha aqui, ó. União metálica no concreto. Olha que interessante aqui, ó. Já começa a detalhar mais coisas, ó. Um mezanino pendurado na estrutura, né? Esse mezanino superior pendurado na estrutura de concreto. Muito comum, muito usual na arquitetura, né? Os arquitetos paulistas fazem bastante isso, cara, de pendurar, né, essa estrutura, né, pendurar uma laje, por exemplo, na estrutura de concreto ou numa outra estrutura metálica. Muito legal, tá vendo? Detalhes arquitetônicos e detalhes estruturais que a gente vai destrinchando aqui para que a gente encontre soluções para os nossos projetos, tá? Muito viável fazer isso. Se a gente pega na área de construção, né, a gente não faz cálculo, cara, é muito comum, infelizmente, a gente vai fazer uma residência e não fazer cálculo estrutural. E a gente a gente vai pela obra ali, né? O pedreiro que está na obra faz isso. Cara, se a gente diminui nosso pensamento para isso, a gente nunca consegue evoluir no nosso projeto. Porque a gente projeta pensando na execução, na mão de obra que vai ser executada. A gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar em evoluir a arquitetura e evoluir,
né, também essa execução, tá? Se a gente fica na mesmice, a gente não consegue evoluir isso. E isso é grande parte do medo dos arquitetos e dos engenheiros, né, mais dos arquitetos ali, de não dar solução estrutural, dizendo que não vai ser viável aquilo, e não é que não conseguem fazer grandes arquiteturas, ficam com medo, né, de fazer um projeto que ele tem até na mente, mas não consegue achar resolução estrutural. Por isso que é super importante a gente adquirir esse repertório. Bom, aqui detalhes, né, de um hall de entrada, muito provavelmente. Olha que interessante. Aqui tem uma viga saindo do pilar. Por que será, né? Muito provavelmente para ele travar toda essa estrutura. Desenho de castilho. Aqui tem um perfil, acho que metálico, né, mais robusto, para conseguir, né, firmar toda essa, né, esse conjunto de castilhos aqui. Desenho do castilho, a paginação de castilho interfere direto na arquitetura e precisa desenhar. O arquiteto, o projetista, precisa paginar isso sim, que ele dá toda a estética do prédio, assim dizendo, né? Muito comum na arquitetura paulista, na arquitetura, né, do Oscar Niemeyer, muito comum, alguns prédios dele, ele expele, né, a arquitetura dos anos 70, 80, né, ele expele para fora os elementos estruturais dos castilhos, né? Vou fazer um vídeo da Prefeitura Municipal de Santo André, também, se não me engano, é dessa forma. Não, de Santo André não, de São Bernardo do Campo é dessa forma o prédio, do arquiteto Paulo Mendes da Rocha e do arquiteto Jorge Bonfim, aqui de Santo André. A gente vai fazer esse prédio, vamos fazer direto lá na rua, né, na nossa série na rua, muito legal. Eu vou até anotar aqui, ó, Paço Municipal, para a gente não esquecer, São Bernardo do Campo, a gente fazer essa arquisérie, para a gente ver a importância do arquiteto saber sobre a caixilharia e desenhar essa caixilharia. Você vai ver o efeito que eles deram, fantástico no prédio, tá? Fantástico no prédio. E é um prédio, né, que a gente tem uma história da arquitetura nele ali, que é o Paço Municipal, que marca, né, um elemento arquitetônico na cidade, que a cidade se desenvolve muito ali em volta dele, e esse prédio chama muita atenção. Muito legal. Vamos caminhar aqui que a gente tem bastante coisa aqui nesse projeto, ó. Bom, aqui um detalhe da escalonada, tal, do efeito, tá vendo? Não tem uma rua atrás. Não, ele até tem uma rua, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é do prédio, tá vendo a passarela que a gente viu lá? Mas muito provavelmente o lote está muito próximo, né, das outras edificações, então ele teve que escalonar esse prédio, tá? Interessante, né? E aí o arquiteto usa isso como argumento, né? Ele não reclama, usa isso como argumento. Mas isso aí é mais sobre partido arquitetônico. Aí de novo, né, uma outra foto da paisagem que ele tem aqui, né? Nessa grande varanda, assim dizendo, desse pavimento. E aqui a gente começa a detalhar mais elementos, ó. Interessantíssimo, né? Ó. De novo, um mezanino pendurado, tá? Uma viga até robusta, né, do mezanino aqui, ó. Aqui acho que tem 2 vigas, uma coisa desse tipo, né? Pendurado, uma viga, um elemento robusto pendurado nessa viga mais, né, espessa. E olha que interessante, ó, bem onde eu fiz a anotação, vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Onde eu fiz essa viga aqui, ó, está furada, passando esse elemento vermelho. E quando você vê nos edifícios esse elemento vermelho, nessa tubulação vermelha, ela é uma tubulação de combate a incêndio, do projeto de combate a incêndio, uma instalação de combate a incêndio, que são os sprinklers, ou, né, o hidrante, né, uma tubulação muito específica, geralmente pintada de vermelho. Nos shoppings agora eles já estão permitindo pintar de outra cor, mas ela tem uma identificação lá, geralmente também vermelha, ou uma numeração, identificando que aquela tubulação é específica do combate a incêndio, muito importante. E outras instalações, ó, ar-condicionado, o que eu sempre falo, ó, viga, né, a laje lá em cima
E a tubulação, onde passa a tubulação? Eles até permitiram aqui, ó, pelo cálculo estrutural, fazer uma perfuração na viga. Muito provavelmente isso já está calculado. Só que a de ar-condicionado, olha o tamanho do perfil de ar-condicionado, né? Do perfil da tubulação de ar-condicionado. Conseguiria romper essa viga, fazer um vão nessa viga? Não dá certo, né, gente? Não daria, tá? Então, o que ele tem que fazer? Passar sob a viga, né? Por baixo da viga. E aí, se a gente tem um único pavimento, né? Um pavimento mais baixo, como que ele resolve isso? Né? Ele não conseguiria resolver isso com essa tubulação, ou deixando aparente, ou deixando ela sob o forro, acaba inviabilizando. Por isso que é pensamento do projeto, pensamento do arquiteto, né, dessas interferências futuras, né, para conseguir projetar e aquilo ser viável. Aqui, olha que interessante, tem um outro ar-condicionado, né, no outro, tá vendo como ele está bem baixo aqui, ó? Um outro ar-condicionado, né, fazendo essa composição. Muito provavelmente deve ter algum o ar-condicionado do prédio em si, né, já vem com essa infraestrutura de ar-condicionado, muito comum em shoppings, em edifícios comerciais, né, bancos, né, por exemplo, ou até lojas, tem já esse ar-condicionado, né, um sistema diferenciado, o que a gente chama de chillers ou outros sistemas ali, né, que ele tem uma máquina, né, na cobertura, geralmente na cobertura, que manda, né, capta o ar externo, filtra esse ar, gela esse ar e manda para dentro da edificação. E aí não tem essas máquinas aqui, ó. Opa, cliquei errado aqui. Não tem essas máquinas aqui, né, que a gente está vendo, né, essa máquina isolada de ar-condicionado. Ele tem um sistema que não é dotado. Essa máquina, por exemplo, já joga o ar aqui para fora. Essa máquina dotada, ele tem algumas saídas, né, que vai jogando o ar, só que esse ar vem lá de cima, né? Vem geralmente, né, lá de cima, que puxa o ar, filtra o ar e joga aqui no ambiente, tá? Essa tubulação muito provavelmente é dessa máquina aqui, tá vendo? Instalações, né, nessa compatibilização. Claro que muito provavelmente aqui foi feito o edifício, esse sistema de ar-condicionado, provavelmente, né, aqui tem um detalhezinho que é exaustão, né? Pode ser que essa exaustão é troca de ar ou, né, dos banheiros, uma coisa desse tipo. Né? Aqui a gente tem outro, ó, de ar-condicionado também, tá vendo que deve ser esse aqui, né? Caminha também que joga o ar-condicionado aqui para, né, ter ar refrigerado em toda essa área aqui. Muito importante, né? Ó, também aqui embaixo, ó, sprinklers, ó. Olha que interessante, né? Sprinklers geralmente é para a área de escritório. O bombeiro, pela legislação, pede quando é área de escritórios, são, né, essas instalações tipo sprinkler, né, que ela espalha, né, por exemplo, tem um princípio de incêndio aqui ou de fumaça, ela espalha num raio aqui de 3 metros, né, um facho, né, de água, né, em raio de 3 metros. Tá vendo aqui, ó, pode ver que ele está mais ou menos a 3 metros, 1,5 metro para cá e 1,5 metro para lá, e ele espalha esse facho de água, né, ele joga esse facho de água por uns 3 metros ali, por você vê bastante pontos aqui, tá vendo? E o que acontece? Muito provavelmente que a gente deduz, né, pelo projeto, esse grande vão aqui que a gente vê, ó, né, desse mezanino, não existia esse mezanino aqui, né, era só essa grande área aberta. Aí quando implantaram esse mezanino, e aí, né, essa grande área aberta, só tinha esses sprinklers superiores. Quando executado essa grande área aqui, teve que fazer, né, a adaptação desses sprinklers mais baixos. Por quê? Ele está na parte de cima, e aí ele, obviamente, né, ele vai atender essa parte de cima do mezanino, e aí a parte de baixo, como ficaria descoberta, teve que fazer essas instalações aqui para atender essa parte de baixo. Se foi feito o mezanino, né, junto ali, com toda essa composição, aí se atende, né, já de uma vez. Mas
muito comum em lojas de shopping, por exemplo, executar um mezanino depois. E aí se faz essa instalação depois, né? Se adequa a todo esse sistema. Muito interessante, tá? Eu vou falar um pouquinho também desse sistema, né? Quando a gente fala de sistema de instalações, e aí você vai ver como que ela se comporta, quando instalar ela ou não instalar ela, né? Por exemplo, residenciais, prédios residenciais não precisa dela, e dentro dos apartamentos, por exemplo, não precisa, né, dessa instalação, né? Mas tem outros sistemas, né, que vai dentro, que compõem todo esse conjunto que vai dentro dos apartamentos para sinalizar que, por exemplo, está tendo um incêndio, o alarme foi acionado e tal. Tá? Depois a gente explica mais sobre isso daí. E aí, vamos passar mais um pouquinho para a gente caminhar. Aqui uma foto da fachada a gente já viu, né? Toda essa fachada. Olha lá, vigona, robusta, olha que interessante, né? Olha, cara, como ela é bem robusta, não tanto na altura, né? Que essa altura muito provavelmente é igual a essa daqui, né? Ó. A gente viu lá o perfil, né, dela, mas olha como ela é mais robusta, cara. Muito interessante, né? E aí, de novo, lá, ó, instalações, ó. Isso aqui, ó, combate a incêndio, né? Que essa tubulação muito provavelmente veio para servir esses sprinklers aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele desce sob a linha a linha da viga. Ela é uma viga bem robusta, né? Ela é mais baixa, mas bem robusta, né? Olha como ela é bem mais robusta, né? Pegando a área do pilar, tá? Olha também, né? Esse pilarzão é robusto também, a viga também. O que que acontece? Deixa eu dar um detalhe aqui interessantíssimo, ó. Se a gente projeta, né? Ó, a gente tem um pilar aqui, né? O final do pilar aqui, tá? Ele tá lá para baixo. Se a gente vai projetar uma viga sobre o pilar, a gente poderia projetar ela assim, ó, mais, né, robusta. Só que a área do pilar aqui, ó, deixa eu desenhar novamente aqui para a gente detalhar melhor. Vamos lá, a base do pilar, vamos colocar aqui, acho que é mais fácil. Base do pilar, certo? Vamos imaginar que essa área aqui é essa área de cima. E vai assentar uma viga. Poderia se projetar uma viga mais fina aqui? Não é muito aconselhável. E o que, que acontece que os engenheiros pedem? Eles pedem o que a gente chama de bloco de transição. Então ele faz um bloco com uma área maior aqui, ó, para assentar essa viga. Justamente por conta do esforço que fica bem no meio do pilar e tal, e outros detalhes ali estrutural. E ele faz esse bloco de transição. Para não fazer esse bloco de transição, o que, que ele fez aqui? Ele fez uma viga mais robusta. Isso pode ser sim o indício dessa viga mais robusta para ele não fazer esse bloco de transição. A gente consegue observar isso, a gente tem um olhar técnico muito em subsolo, tá? Subsolo de edificações de prédios, né? A gente vê essa transição e ele faz muito essa transição lá, né? A gente não tem tanta estética, né? Dos edifícios, né? Uma área mais de uso e mais técnica, né? E a gente vê muito essa transição, tá? Provavelmente pode ser que também, para não ter esse outro tipo de interferência ou de solução, ele fez isso. Mas é muito interessante, né? O arquiteto, a gente vê o desenho do arquiteto fazendo questão desse desenho. E olha que interessante aqui, ó. Instalações de novo, ó, descendo do lado do pilar, ó, né? Hidráulica, essa tubulação de hidráulica. Essa tubulação de hidráulica, o arquiteto compatibilizou isso no projeto, né? Aí o projeto de hidráulica, né? O arquiteto dá toda a direção, né, para os projetistas. Até dizendo que ele pode fazer isso, né? Aparente. Só que ele não quer um tubo de PVC, né? Aquele tubo convencional. Ele quer um tubo mais tratado. Esse tubo geralmente é um tubo de nylon, tá? Não é um tubo pintado. Em alguns casos é pintado, mas é um tubo de nylon. Tá vendo como ele faz muito bem feito aqui, ó, as presilhas, tal, né? O penduramento, né? Ele faz esse conjunto, desenha muito bem isso. O arquiteto não vai desenhar isso, aí já é instalações, ó. Vamos falar aqui quantos, já é mais uma dica aqui, quantos projetistas trabalharam só aqui que a gente está vendo, ó. A gente tem o arquiteto, né, desenhando tudo isso, né, detalhando até esse corrimão aqui, né, o arquiteto, o projetista. Então você
tendo ali uma das ferramentas e tendo na sua mente esse repertório de construção, de como se comporta as construções, como se desenha uma viga, onde passa uma viga, né, como conseguir deixá-la mais robusta, né, mais abaixada e mais larga, mais baixa, né, e mais larga. Então temos ali o projetista que trabalha com arquiteto, o projetista que trabalha com a com estrutura de concreto, o projetista que trabalha com o pessoal de hidráulica, com o engenheiro hidráulico, o projetista que trabalha com o engenheiro que faz, que geralmente é o hidráulico que faz combate a incêndio, né? Projeto de corpo de bombeiro, ou o projetista que trabalha com elétrica, cara, ou elétrica, né? Aqui tem uma instalação elétrica. Tá vendo que tudo isso é projeto? Tudo é projeto que a gente gosta de falar. E se você tem uma das ferramentas ali, tem esse conhecimento, AutoCAD, Revit e afins, consegue trabalhar com esses profissionais aí. Mas, né, não é o Revit ou o AutoCAD que vai resolver, né, o ArchiCAD. São ferramentas fantásticas, mas não é ela que vai resolver ali, né, a sua questão de projeto. Se você sentar na frente do Revit, uma ferramenta fantástica, na frente do AutoCAD, uma ferramenta fantástica, e não ter essa noção, você não projeta isso. Você não desenha isso. E aí, cara, não tem como você não chega a esse resultado. Uma coisa muito interessante, lembra que eu falei que a gente ia chegar na resolução lá nos desenhos? Se aquela parte que a gente viu, aquela viga mais robusta, se era um jardim ou não, porque isso que ela fez mais robusta, olha o jardim aqui. Não é uma floreira superior, né, exposta, é um jardim mesmo. Tá vendo? Tem até um morro aqui de terra, né, um taludezinho aqui de terra. Para ele fazer isso, ele teve que fazer uma viga mais robusta, né, mais alta, e aí, né, uma laje mais rebaixada, subiu de novo e fez essa área que a gente está vendo aqui, ó, dessa laje. Então, esse talude está aqui, então é isso mesmo, né? Por isso que ele fez questão de fazer uma viga mais alta aqui nessa área. E aproveitou, né, olha, ela está bem aqui, né, chegando bem aqui, ó. Essa área aqui é mais robusta, né? Aquela viga mais robustona, né, que vai na verdade até ali, né? Até o limite ali, ó. E aí a floreira acontece aqui dentro, né? A floreira está acontecendo aqui dentro. É isso mesmo, matamos a charada. Tá vendo como a gente vai identificando? E aí, se aplica isso ou não, né? Dá uma olhada em arquitetura vietnamista, né? No Arquidare tem bastante, cara, eles fazem muito isso. Você vê as casas, cara, a casa parece que está no meio de uma árvore, né? De uma floresta. Eles fazem muito isso. Vou pegar alguns projetos, vou pegar na sequência desse projeto aqui, vou pegar um vietnamista, que você vai ver que nos detalhes de arquitetura, eles precisam desenhar isso, que eles querem muitas floreiras, ele precisa desenhar isso. Muito legal a arquitetura vietnamista, tá? Para estudar, né? Um elemento único que eles usam bastante, né, na composição estrutural, geralmente concreto, e eles matam muita charada assim, né? E a gente vai conseguir só fazer isso nos nossos projetos adquirindo um repertório, senão a gente não consegue projetar algo desse tipo. Detalhe da fachada, ó, putz que legal, né, ó. Pilarzão que vem lá de baixo, ó, a floreira, acabamos de falar sobre isso aqui, ó. Aqui, ó, passa um elemento mais fino, né, que continua lá com aquela laje, com aquele traçado de pilares, né, e vigas mais baixo, né, ele conseguiu, né, reduzir. E aqui um elemento mais alto, ó, por conta da floreira, conseguiu trabalhar, né, desenho de arquitetura junto com a estrutura, trabalhando, dando, né, ali, né, o conceito, não só o conceito arquitetônico, né, estética, né, vamos colocar estética arquitetônica assim, pilarzão passando no meio da janela aqui, no meio não, né, mais um pouquinho lateral, não atrapalhando a arquitetura, né, fazendo essa composição. Olha que interessante, né, não está no canto aqui, ó, na fachada. Geralmente a gente vê muito isso, a gente vai projetar e vê muito isso, né, passando no canto da fachada. Não, o arquiteto deixou isso limpo, deixou um trecho ali, né? Então, ó, você tem, vou desenhar aqui como se fosse a laje, né? Final da laje. E aí a gente tem o pilar internamente aqui, ó. Vou até desenhar, vou voltar aqui, desenhar o pilar mais para dentro.
a laje, o pilar mais para dentro, né, os pilares mais para dentro. Esse vão aqui, né, dos dois lados a gente tem o vão, que é onde ele vai passar o fechamento dele aqui. Se é um fechamento fixo, se é vidro, ou se é o caixilho que vai abrir, né, a caixilharia que vai ficar aberta. Isso é projeto. E um detalhe aqui, ó, a fixação dele não está nesse limite aqui, a fixação desse elemento azul, desse elemento verde, está mais para fora desse elemento. Interessante, vai lá e ver do que ele fechou esse elemento. Não é uma alvenaria. Vamos fazer paredinha de tijolo. Chega disso, gente. A composição toda desse prédio é um elemento, a estrutura, o esqueletão, né, que a gente chama assim, o esqueleto dele. Concreto, né, concreto armado, pilares, vigas, toda em concreto. Tá vendo? Não é mais aquele sisteminha. Pilarzinho, viguinha de borda, a lajezinha lá, né, convencional, que vai montando com isopor ou com a lajota e depois concreta. Não. Ele forma um conjunto único, monolítico da estrutura e depois ele só faz fechamento. E aí ele faz o fechamento, né, ele brinca com esse fechamento, ele pode fazer esse fechamento, né, como ele fez aqui de placas pintadas, né, se eu não me engano, é placa pintada, eu acho que é placa pintada ou é algum tipo de... não é chapa metálica. O rapaz, deu um branco aqui, né, eles usam muito na parte comercial, né, tô com ele na mente aqui, cinza lá, a Lucobond, não me lembro direitinho, acho que é a Lucobond, sim, colorido, né, ele foi fazendo essa coloração aí, e atinge todo esse efeito. E aí, tá vendo? O arquiteto saiu da casinha, foi lá, pesquisou o tipo de material, criou, né, esse projeto, né, com os materiais, porque conhece muito materiais, criou isso, e internamente ele vai lá e põe um drywall, por exemplo, sem problema nenhum, né? Por quê? Porque ele conhece o sistema, conhece as técnicas, né? Aí um estudo novamente, né, da monocromo não, né, de coloração aí, né, da fachada, muito legal. Outro detalhe, tá vendo? Aqui em cima, o detalhe de acabamento, justamente, tá vendo que não tem um acabamento aqui embaixo? Justamente para não entrar água aqui, né, não prejudicar. Tá vendo que ele não colou e justamente ele passou um detalhezinho mais para baixo para causar todo esse efeito, né, esse dinamismo. É detalhe arquitetônico, detalhe de projeto, desenho de projeto, a percepção de projeto. Ele causa esse efeito diferente. Tá vendo aqui, ó? Se tivesse grudado, não causava esse efeito aqui, ó, de perspectiva, né? Tudo isso é detalhe da fachada, né? Detalhe, paginação de fachada. Aí de novo a floreira lá, a gente vê que é a área da floreira, né? Muito bem desenhado, muito interessante. Parece que ele tem, né, uma inclinação aqui da floreira, né? Tudo na forma. Aqui já deu a estética, né? Embaixo já deu a estética aqui. Usou como a forma essa parte mais lisa como estética do projeto, né? Muito comum, né, nessas arquiteturas. Muito legal, né? De novo, um detalhe, ó, aqui, né? Ó, ar-condicionado passando, ó. Aqui eles colocaram forro, acho que para não deixar os dutos, ó, isso aqui é ar-condicionado. Então passou ar-condicionado, passou elétrica, passou sprinkler. Esse aqui é um que a gente chama de bomba de incêndio, né? Tem muitos elementos aqui, tá vendo? Passando aqui ar-condicionado, outra bomba de incêndio, iluminação. Então nessa área, muito provavelmente eles optaram por fechar, tá vendo? Os sprinklers aqui, ó, nessa mesma linha, ó, tá descendo aqui, vai, desce em outros pontos, né? Ele está sob a viga, né? A linha dele está só abaixo da viga. Muitas interferências, né? A própria caixilharia. Então ele precisa estudar muito isso, ó. Desenho de novo da fachada, né? Dando todo esse efeito, ó. Se ele não salta para fora, né? Ó, perspectiva, mostra muita perspectiva aqui, ó. A sombra dando a perspectiva, ó. Tá vendo? Se ele não ressalta para fora, não dá essa perspectiva, esse dinamismo da fachada. Desenho, absorção de desenho, o que ele pode fazer com o material, como que ele pode trabalhar todo esse material. Muito legal, né? Aí mais desenho, né? Que a gente está vendo a fixação dos painéis, ó. Tá vendo que não é alvenaria, né? Um painel interno, outro painel, acho que numa área
Aqui ele optou, né, para ter a cor desse painel, no meio um sanduíche aqui, muito provavelmente um drywall, né, ou até chapual aí, muito legal, né? Detalhes arquitetônicos produzidos pelos projetistas, ó. Vamos detalhar um pouquinho, olha lá, tá vendo o ressalto, fazendo questão da arquitetura, da estrutura fazer parte da arquitetura, né? Composição, imagina se fosse um pilarzão quadrado aí, poderia ser? Poderia, né? Mas, né, não se optou por isso justamente para fazer toda essa composição. Olha esse detalhe aqui interessante aqui, ó. Ele está afastado aqui. Tudo isso precisa passar pela aprovação do corpo de bombeiros, sabia? Né? Porque é um guarda-corpo ali, como que ele resolveu, qual que é essa distância. Detalhes, né? Ó, o detalhe claro aqui de que ele perfurou, né? Olha a robustez, né, dessa viga aqui. Muito legal, né? Muito interessante, né? Uma viga vão não tão grande, né? Muito legal. Vamos lá caminhar mais um pouquinho que a gente vai destrinchando a arquitetura. Olha que legal, a impressão, né, do projeto, perspectivado, a escalonada, mais detalhes da fachada. Vamos caminhar aqui e vamos chegar nos desenhos, né? Que são muito legais. A gente pegar uma percepção, ó, desenho. Esse é um dos subsolos, né? A garagem dele, ó. A linha, né, de projeto, né? A linha de estrutura. Cara, isso tem que bater, né? Ser muito claro. Aqui ele bateu porque a gente tem uma caixa de escada que ele usou como estrutura. Mas a linha vai batendo, tá vendo? A linha de fora também, ó. Pilares desenhados, né, na parte externa. Ele vai batendo, né? Ele tem que bater essa linha estrutural. E quando a gente observa, né, o prédio está bem aqui, né? Nos pilares circulares aqui da garagem. E como eu falei, a distância precisa ajudar, é que a gente não está vendo muito, mas, né, ajudar para ele conseguir, por exemplo, colocar a vaga de estacionamento aqui, né? Pelo menos, deixa eu desenhar mais certinho aqui, ó. Pelo menos aqui, ó, 2 vagas talvez aqui, ó. Ele precisa colocar, e tem mais a circulação aqui de carros, ó. Ele precisa conseguir projetar algo para ele conseguir colocar as vagas. Imagina assim, ó, no cálculo, vou falar por cima, né? A cada 50 metros quadrados, mais ou menos, tá? A cada 50 metros quadrados construído, eu preciso de uma vaga de estacionamento. O cálculo é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso, por linhas gerais, tá? Ou, por exemplo, se eu subdividir ele em salas ou em apartamentos, por exemplo, a cada sala ou por apartamento, uma vaga pelo menos, né? Em alguns locais, depende, né, da legislação, do zoneamento, eles pedem, por exemplo, até 2 vagas por estacionamento. Fora que eles vão pedir vaga de visitante, vaga de deficiente de portadores de necessidades especiais, né, um trecho específico, idoso, vaga de moto e assim por diante. Aí mais, né, na verdade esse não é subsolo, esse já está no nível da rua, né? A gente consegue identificar bem aqui, ó, o acesso dele pelo nível da rua, né? E aí ele precisa identificar circulações, ó, aquela rampa, né, que desceu, ela está aqui, ó. A rampa que desceu, ela está aqui, tá? Então ele precisa identificar tudo isso e ir projetando isso, né? Lembra que eu falei daquela caixilharia mais robusta, né? Ó aqui, ó, o pilar metálico aqui, ó. Cara, a gente vai descobrindo o projeto, ó. Pilar também dentro, né, daquele ambiente, não atrapalhando a arquitetura, ó, um pilar na circulação, mas dentro da linha de pilares. Cara, é muito importante a gente ter esse estudo geral. Já imagina assim, ó, você projetar prédio lindo, maravilhoso, sem alocação de pilares aqui. Talvez você até inviabilize a obra, porque você não projetou isso, pensou nisso, né? E aí acaba inviabilizando a obra, porque não cabe o número de vagas aqui determinadas, ó. Aí já é um pavimento, né? Começa a subir um pavimento. Não, é estacionamento, tá vendo? Ó? 2 vagas aqui, a gente consegue até ver, ó, 2 vagas, né? Ó, ele projetou 2 vagas por vão. Em alguns edifícios, eles chegam a projetar até 7, né? 7 vagas. Se você pegar um projeto, por exemplo, de pré-moldados que tem subsolo, você vai ver que eles jogam um vão de 7 metros. Geralmente é isso, para colocar
7 metros vai dar 4 vagas, né? 4 não, 6 vagas, né? 7 metros vai colocar geralmente 6 vagas dentro de um vão. E eles fazem muito isso, que eles conseguem colocar uma viga que não é tão alta, uma viga bem projetada para eles. Aí começa a aparecer os pavimentos tipos, ó, aquele detalhe, né? O detalhe que eu te falei, ó, aqui, ó, não está colado na fachada, né? Para não interferir, justamente para ele ter aquela fachada, ele conseguir desenhar toda aquela fachada. Aqui mais um outro pavimento, né? Ele vai subindo. Lembra que eu falei que essa área aqui chega, né? Quase numa outra rua e tal. E aí ele vai subindo. Aí um pavimento mais tipo, né? Interessante, né? Aí, ó. Tá vendo? Bastante detalhe, ó. Ele não chega a colar aqui, tá vendo? Propositalmente, aí ele faz o fechamento, né? Isolado. Aqui, muito provavelmente não é alvenaria, né? É um outro tipo de fechamento. Só consegue chegar, né? Nesse estado, né? Nessa resolução de arquitetura, porque domina as técnicas. E aí, né? Tem que deixar muito claro, os fechamentos, né? A gente vê muito isso em obra convencional. Ele começa a fechar lá a alvenaria e aí ele põe a viga em cima, né? Apoiada em cima, quando ele vai concretar a parte de cima, né? A laje, a viga superior, né? Quando ele chega a ponto, né? De laje, assim dizendo, como se diz na obra, o que acontece? Ele põe a viga lá em cima da parede, né? Não põe escora embaixo para concretar essa viga, justamente para economizar madeira, né? Uma coisa meio 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 coisa de é até chato de falar, né? Mas meio coisa de grosseira, né? Estou medindo as palavras aqui, uma coisa grosseira, ignorante até de fazer. Aí o que acontece? Ele vai lá e põe a viga direto, né, sobre a alvenaria. E aquilo ali serve como a forma de baixo e põe só as formas laterais e concreta. A alvenaria não é parte estrutural, ela é apenas o fechamento. Então, o que suporta uma residência, uma edificação no, na composição estrutural convencional é sim, né, de concreto, né, pilar, viga e laje, é sim, tá, a estrutura, a composição estrutural. A alvenaria é apenas um fechamento, tá? E por isso que aparecem muitas trincas, né, muitas rachaduras, porque toda a composição estrutural vai assentando, né? Isso é comum. E aí ela acaba trincando porque um elemento já seco está no outro já diretamente, né? Não tem ali o intervalo dele, ele acaba trincando. Aí mais outro pavimento tipo, né? A gente vê bem os detalhes, né? Outro pavimento tipo. Ali uma laje, né? Uma parte mais. E aí, ó, os elementos estruturais bem desenhados, tá vendo? Ó? Viga mais robusta, a outra viga projetada aqui justamente para ajudar o pessoal do corpo de instalações, né? Eu ia falar corpo de bombeiro, mas de instalações, né? Executar também os projetos deles, ó. Aqui é uma parte mais robusta da viga. Tá vendo que as vigas estão todas desenhadas, ó? Muito legal, né? Desenhou até um trecho aqui da parte inferior, né? Ali, né? De infraestrutura, né? Para baixo do solo, né? As vigas muito bem desenhadas, tá vendo? Ó? A interferência que pode dar aqui no banheiro, ele colocou um forro aqui, tá? Ó, vigas robustas, olha que interessante aqui, ó. Ele desenha a caixa d'água do edifício, né? Tá vendo essa parte mais inclinada aqui, ó? Ele faz isso na forma de concreto, justamente, né, nos reservatórios em concreto, é muito utilizado isso justamente para ajudar, né, na impermeabilização, né, dessa caixa d'água, para não ter ali um corte seco, né, um acúmulo de água naquele trecho ali e ter infiltrações, ajudar, né, para que não tenha infiltrações. Para fazer também a limpeza da caixa d'água é muito mais fácil para não acumular, né, nos cantos, né, uma água parada, assim dizendo, né, para não parar muita água ali e para que não tenha uma infiltração direta e chegue diretamente, né, nas ferragens. É um trecho muito vulnerável ali, né, da estrutura. Muito interessante, ele fez até o detalhe ali, né, muito interessante. Vamos passar mais alguma coisa? Ó. As vigas
muito bem detalhadas e desenhadas, né? O pilarzão aqui, ó, arquitetura desenhando isso deixando esse desenho bem redondinho para o pessoal de estruturas e de instalações. Parte do arquiteto desenhar isso, ó, corte, né? Maravilhoso. Olha aqui, ó, como ele desenhou, tem até um detalhe de chanfro aqui, ó, né? Outro detalhe aqui, ó, olha como ele desenhou, né? Essa floreira ali, né? Por isso que tem aquela laje, aquela viga mais robusta aqui, ó. Como ele desenhou a floreira. Interessante, né, cara? Tá vendo? Ó? Olha quanto tem de desenho técnico aqui, cara. Quando ele produz um desenho desse, né, ó, quantas interferências de lajes aqui. Quando ele produz um desenho desse e ele vai para outros projetos que a gente chama de complementares, cara, os engenheiros, os projetistas, os engenheiros elétrico-hidráulicos, os engenheiros de estrutura, cara, ele já mata a pau esse projeto, né? Ele, é muito mais fácil para ele identificar, não tem tanto trabalho ou até retrabalho, ele já consegue matar muito essa estrutura. Olha, aqui a gente tem os blocos, né, de fundação, insinuando até as brocas, né? Aqui, ó, as brocas, porque ele tem apoio. Cara, tudo isso já vem, né, muito detalhado da arquitetura, né? Já vem, né, dizendo, né, para a estrutura, olha, vamos fazer desta forma. Fica muito mais fácil ali para o engenheiro fazer isso. Fácil, né, no sentido de ele vai entrar com todos os cálculos, mas está muito bem desenhado, ele já trabalha dentro disso, né? A ideia está muito bem formatada. Muito legal, né? Outro corte, né? Detalhando ali, né, os elementos. Muito legal, né? Muito bem desenhado. Fachada. Outra fachada. Parte monocromate aí da fachada, né? A intenção da arquitetura. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Projeção aqui, ó, da floreira. Ele fez a projeção da estrutura. Legal, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Aí de novo ele desenhou aqui, ó, a projeção, ó. Muito interessante, né? As fachadas e aí, ó, a composição, né? Tá vendo ali? Ele numerou todas as peças. Isso é desenho de arquitetura, gente. Ele numerou todas as peças. Para dar todo aquele efeito, ele numerou todas as peças. Muito provavelmente esse desenho foi para um outro setor, né? Uma outra área, né? A área de quem ia produzir esses painéis, né? E para que ele some, não só de quantidade, mas projete o tamanho desses painéis, e ele vai lá para a obra todos montados, todos já cortados e numerados, e vai lá e monta um projeto de fachada. Você pode trabalhar numa empresa, por exemplo, empresas que fornecem, né, esse tipo de material, locomonte, fachadas, granitos de fachada, pele de vidro e muitos outros. Precisa de um cara que faça a leitura e projete isso em uma das ferramentas, AutoCAD, Revit e assim por diante. Beleza, gente? Projetão, né? Legal pra caramba ver esse projeto. Eu gosto muito desse projeto, gosto muito desses arquitetos, né? E mais uma ArcSérie. Compartilha aí com seus amigos de faculdade, amigo de curso de edificações. Deixe seu like e também se inscreve no canal. E também, cara, se você tem um projeto aí que você quer que a gente detalhe ele, destrinche ele, põe aí nos comentários que a gente vai em busca, preferencialmente, se ele tiver, tá? Se ele tiver, né, na internet, né? Assim a gente vai buscar e a gente consegue buscar em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, beleza? Um grande abraço, gente. Fique com Deus.